Evangelho de Marcos, capítulo 10, é o segundo evangelho, né? Porque o evangelho são os livros da Bíblia que falam a história de Jesus. Então, nós temos aqui no capítulo 10 de Marcos, verso 46, uma história que nos chama a atenção para um milagre, né? Uma história que retrata um milagre. E eu quero ler com os irmãos. Capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Ô glória! Quem já achou aí, diga amém. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero dar um título para essa mensagem, porque é importante que a gente não só transmita a mensagem para os irmãos que estão aqui nessa noite, mas nós temos alguns que nos assistem, estão nos assistindo pela nossa transmissão online, e que a gente precisa também direcionar essa palavra para esses que estão nos assistindo, né, via internet. Então, aquelas pessoas que estão em contato conosco, e que até algumas dessas pessoas, elas também participam até na hora do ofertório. Algumas pessoas que participam online fazem a sua oferta através também da internet. E às vezes nós direcionamos a palavra para todos que estão presentes, né, aqueles que estão aqui presencialmente, e nos esquecemos daquelas pessoas que estão distantes, né? Não são pessoas que a gente considera, né, que tem uma justificativa para poder estar assistindo pela internet. Não justifica uma pessoa que mora aqui do lado, que está assistindo pela internet. Uma pessoa que mora lá no centro de Bom Pastor está assistindo pela internet. Mas alguém que está lá do outro lado do oceano, e que, mesmo considerando a hora que está mais avançada, acho que umas 4 horas, lá em Portugal, por exemplo, na Espanha, em outros países, pessoas distantes, e às vezes assistem o culto aqui da igreja, mesmo estando longe, e são pessoas abençoadas, né? Hoje mesmo de manhã eu ouvi falar, a Iris, né, falou comigo de uma pessoa lá em Bom Sucesso que tem assistido nossos cultos e estava com muitos problemas relacionados à depressão, e tendo uns sintomas assim horríveis. Eu não vou entrar em detalhes, né, dos sintomas da depressão. E mediante assistindo os cultos, mediante esse trabalho pela internet, essa transmissão, Deus levantou, Deus trabalhou, restaurou. E aí mostra a importância que eu destaco, não só da transmissão, mas também da intercessão, da oração da igreja. Eu creio que tudo isso está sendo milagre oriundo de uma intercessão, de uma busca maior. Saiba disso, o valor da oração, como é
poderosíssimo esse valor, e como Deus opera, tanto aqui no ambiente, como opera lá longe, onde tem uma pessoa assistindo o culto aqui essa noite. A quem eu dirijo essa palavra hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, que fique ligado, porque o milagre que Deus vai derramar aqui, vai derramar aí na sua vida, onde você está. Aleluia! Eu glorifico a Deus por esses testemunhos. A gente não sabia, mas eu fui abordado hoje de manhã para se contar esse milagre de libertação de uma depressão muito severa, com sintomas terríveis, mas Deus entrou através da palavra, através da adoração, né? O que foi destacado ali no depoimento foram os louvores, né? Como é importante aí os louvores, a ministração dos louvores, como esse louvor tem levantado pessoas através da internet, como o louvor da igreja. Então o destaque maior fica até para o louvor, até eu peço à igreja, vamos aplaudir ao Senhor pela equipe de louvor, porque Deus está usando o louvor da igreja para libertar pessoas através da internet. E aí eu vou pedir de novo uma salva de palmas para a nossa equipe de mídia, que está revolucionando, trabalhando, né, para que essa transmissão fique com muito mais qualidade, chegue naquele lar precisando, né, um lar que está precisando, chegue com mais qualidade. Então nós glorificamos a Deus por essa equipe, né, que nós destacamos nessa noite. Então, depois de trazer esse depoimento do que Deus está fazendo, eu quero me deter no texto que nós separamos aqui, que fala sobre o milagre, mais uma vez, né, um milagre feito a um cego. Nós falamos do milagre feito a um cego de nascença, mas agora eu quero destacar que este cego aqui não tem nada confirmado aqui na palavra que ele também era cego de nascença. Então, provavelmente esse cego aqui, um dia ele enxergou, um dia ele via claramente, e por algum motivo este rapaz, ele perdeu a visão. Então, conta-se uma tradição de que isso foi fruto de uma traição que foi do pai dele. Então eu não quero muito me prender nisso, achar que essa história é verídica, porque eu me prendo mais na Bíblia. O que tem de história é sempre algo muito fictício, né? A gente não tem que se apoiar muito em histórias da tradição. Mas, conforme a tradição, o pai dele foi um soldado que traiu o exército romano, era um centurião, e por conta dessa traição, a família toda pagou um preço, entrou em miséria, e ele foi punido com a cegueira. Então, segundo a tradição, essa seria a história para justificar a cegueira desse homem. Porém, a gente não pode dizer que era uma história verídica, mas vale a pena a gente comentar como para efeito de conhecimento, né, de informação. E eu queria então que você entendesse, isso é fato, isso está na Bíblia, que não há registro de que ele também era um cego de nascença, como em João capítulo 9. Mas, de qualquer maneira, ele tinha um problema igual. E como Jesus já era, ou já estava bastante conhecido como alguém que dava vista aos cegos, em cumprimento à palavra profética lá de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para dar vista aos cegos. E eu acredito que essa profecia então tinha que se cumprir na pessoa de Jesus. Ele mesmo disse que essa profecia já está se cumprindo diante dos vossos olhos. A mesma profecia dizendo que ele veio para dar vista aos cegos. Agora, ele está diante de um cego que não é de nascença, não é o mesmo do capítulo 9 de João, mas esse cego tem uma outra marca. Ele é um cego de Jericó. Não é o cego de nascença, mas é o cego de Jericó. E como tema, eu queria ressaltar aqui a palavra que foi direcionada para ele. No versículo 49, eu quero usar essa palavra como tema dessa noite. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Vamos repetir esse tema hoje? Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Vamos repetir agora todos juntos? Tem bom ânimo,
levanta-te, que ele te chama. Mais uma vez, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Esse é o tema que eu quero destacar na mensagem de hoje. Ô glória! Jericó não era uma cidade de muita boa fama. Para quem não sabe, Jericó foi destruída várias vezes e reerguida várias vezes. O histórico de Jericó não é muito bom. É uma cidade considerada a mais antiga, você sabia disso? É a cidade mais antiga que se conhece, que se tem registro. Para os arqueólogos é algo assim que merece um estudo, merece um apreço. Jericó, por ser a mais antiga das cidades, reconhecida, e que, incrível, existe até hoje. É a mais antiga e ainda está lá, ainda existe. E eu quero dizer para você que a má fama dessa cidade, ela já tinha uma conotação negativa. Mas o que me chama a atenção já nesse texto, e mesmo diante de tudo aquilo que era negativo, que era ruim na cidade de Jericó, Jesus entra nela. Aí eu quero destacar logo de cara isso aí nessa noite, que mesmo que a história seja negativa, mesmo que a história seja ruim, Jesus, ele não vai considerar isso, mas ele vai entrar na cidade. O histórico da cidade não é bom, mas ele entra na cidade. E eu quero aplicar isso logo na sua vida nesta noite, que às vezes você chega numa igreja e você pensa: como que um dia eu vou conseguir me tornar um crente? Quando que eu vou conseguir ser um crente fiel? Talvez você tenha essa indagação. E aí o seu histórico pode ser um histórico ruim. Você veio aqui nessa noite carregando um histórico ruim. Quantas pessoas chegam na igreja com um histórico de vício, um histórico de adultério, de prostituição, um histórico que realmente fica complicado para a pessoa até... Olha só como que às vezes a gente tem que entender o lado da pessoa. Quantas pessoas chegam numa igreja e ela é conhecida na localidade com histórico ruim, às vezes de bebedeiras, de drogas, de tráfico, e aí fica muito complicado para essa pessoa, ela até chegar aqui na frente, no momento em que a gente convida para aceitar Jesus, porque isso tudo vai pesar sobre ela, o histórico negativo dela vai pesar nessa hora. Ela fica pensando assim: eu não vou lá na frente, porque o pessoal aqui, todo mundo conhece quem eu sou, conhece onde eu estou envolvido, conhece com que eu estou envolvido, muita gente me conhece, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, eu não vou lá na frente aceitar Jesus. É uma experiência tremenda, um momento que a pessoa sai do seu lugar e vem na frente, mas por conta desse histórico negativo, a pessoa pega isso como uma barreira, e ela não vem à frente para receber uma oração, ela não vem à frente na hora do apelo para receber Jesus, ou para voltar para Jesus, por conta desse histórico negativo que ela tem. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus não olha para isso, e que o mais importante, não é o histórico que você tem, seja ele bom, ou seja ele ruim, o importante é que Jesus tem que entrar na sua vida, como ele entrou na cidade de Jericó. Jesus entrou em Jericó, e nessa noite eu quero dizer que Jesus quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família, quer entrar no seu casamento, ele quer entrar nos seus negócios, ele quer entrar na sua loja, na sua indústria, seja lá o que for. Deus quer entrar na sua vida esta noite, e quando Jesus entra, não importa o histórico, ele entra para mudar a história daquela vida. Oh, aleluia! Nesta noite Jesus quer entrar na sua vida, e a partir desse momento, sabe o que acontece? A sua história vai se dividir em duas partes. Assim como Jesus dividiu a história da humanidade. Você sabia que a história da humanidade está dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo.
Porque quando Jesus entra na história, Ele divide a história. E hoje Ele quer dividir a tua história. Antes de Cristo, derrotado. Depois de Cristo, vitorioso. Antes de Cristo, cabisbaixo. Depois de Cristo, cabeça para cima. Antes de Cristo, chorando, triste, chorando, arrebentado. Depois de Cristo, alegre, sorridente, feliz, glorificando, exaltando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nesta noite Deus quer entrar na sua vida e dividir a sua história. Antes de Cristo, um fracasso. Depois de Cristo, mais do que vencedor. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor será glorificado quando Ele mudar a sua história. Porque aqueles que te conheciam, que te viam do jeito que você era, vai dizer, era de um jeito, mas Jesus entrou na vida dele. Era de um jeito, era derrotado pelas drogas, mas Jesus entrou na vida dele. Era derrotado pelo vício, mas Jesus entrou na vida dele. Quem te conhecia vai ter que dizer, depois que Jesus entrou na vida dele, a história dele foi dividida. De um lado era derrotado, do outro lado vitorioso. Antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus quer mudar a sua história hoje. Jesus entrou em Jericó, irmãos. E quando Jesus entra, pode ter certeza que Ele entra para fazer alguma coisa. Eu penso que quando Jesus entrou na cidade, o cego, ele identificou que uma figura ilustre estava chegando. Estava entrando na cidade. Como que ele identificou? Ele ficava na porta da cidade, mas ele não fez nada na entrada. Jesus entrou e não há nenhum registro de que o cego tenha feito alguma coisa quando Jesus entrou na cidade. Mas uma coisa ele percebeu: quem está entrando na cidade é uma figura ilustre. Porque ele não está entrando sozinho. Ele está entrando na cidade, mas tem uma multidão atrás dele. E o cego, embora... mas ele entende que ali está o Messias. Alguém informou, alguém passou para ele que, olha, esse que entrou na cidade acompanhado de uma multidão, esse aí, ele é o Messias. E o judeu que sabia, que conhecia as profecias acerca do Messias, todo judeu que tinha conhecimento das profecias em relação ao Messias, fazia essa referência. Que referência? O Messias é filho de Davi. O Messias tem a descendência de Davi. Mesmo não sabendo o histórico de Jesus, não sabendo quem foi o pai dele, quem foi a mãe dele, não deu tempo de pesquisar tudo isso. Mas com certeza, se é o Messias, ele é filho de Davi. E tudo isso ele começou a armazenar na sua memória, porque Jesus entrou na cidade. E com certeza o cego de Jericó, o Bartimeu, ele está sabendo que se ele entrou na cidade, ele não vai morar na cidade, ele está aqui de passagem, daqui a pouco ele sai. Mas enquanto ele não sai, eu quero saber mais desse homem. E tudo aquilo que foi passado para ele de informação, foi aumentando a sua fé. Você lembra do texto que fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela só foi atrás de Jesus porque ela ouviu falar de Jesus? Ela foi atrás de Jesus porque ela ouviu falar. E Bartimeu está no mesmo processo. Bartimeu, Jesus entra na cidade, ele não faz nada, mas ele vai investigar, ele vai querer saber que homem é esse, por que ele está atraindo uma grande multidão. E aí as informações vão chegando. Olha, ele é o Messias, ele é o Redentor de Israel. E ele começa a associar as profecias. Então ele é filho de Davi. E aí chegou uma outra informação. Olha, nós ficamos sabendo que ele já curou um cego. Inclusive ele já curou um cego de nascença. E aquilo tudo foi sendo armazenado, aquilo tudo foi chegando nos ouvidos de Bartimeu. E ele foi guardando essas palavras e alimentando uma esperança, que se ele já fez isso na vida de alguém, ele pode fazer na minha vida também. E aí eu quero destacar isso para você que está aqui nesta noite, que
Se tem gente aqui na igreja, irmãos, e talvez você conheça essas pessoas que eu posso mencionar, talvez você conheça pessoas aqui na igreja que Jesus já libertou, Jesus já tirou das drogas, Jesus já tirou do vício do álcool, Jesus já tirou do vício do cigarro, pessoas que Deus tirou do tráfico de drogas. Se você já conhece alguém aqui que Jesus já fez milagres, Ele pode fazer na sua vida também, Ele pode operar na sua vida também. É importante que você saiba disso, porque isso contribuiu para a cura daquela mulher que ouviu falar de Jesus, e aí aquilo a levou até o encontro com Jesus, e quando chegou até Jesus, ela tocou na orla dos seus vestidos, e ela foi curada instantaneamente. Aquele Bartimeu cego, alguma coisa também começou a alimentar sua fé, as informações, a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E ele ouviu falar que Jesus cura o cego, que Jesus curou um cego de nascença. Aquilo tudo foi entrando no coração dele. Se ele fez na vida de um cego, pode fazer na minha vida também. Assim eu quero que você pense nessa noite: se Jesus já libertou alguém, Ele pode te libertar também. Se Jesus já curou alguém, Ele pode te curar também. Se Jesus já resgatou vidas das drogas, do tráfico, Ele pode te resgatar também. Se Jesus já restaurou uma família, Ele pode restaurar a tua família também. Se Jesus já salvou casamentos destruídos, Ele pode salvar teu casamento também. Irmão, eu quero te pedir nessa noite, pela compaixão de Deus, comece a alimentar a sua fé, de que se tem alguém aqui que já viveu milagre, você pode viver milagre também. Se Jesus já curou pessoas aqui, Ele pode te curar também. Se Jesus já abriu porta de emprego para quem estava desempregado, Ele pode abrir a porta de emprego para você também. Porque é exatamente por conta disso que Ele vai continuar operando. Porque com certeza você tem ligações, você tem conexões, e alguém vai saber do teu milagre. Alguém vai saber do teu milagre. E eu quero me referir também a quem está nos assistindo pela internet. Alguém vai saber do teu milagre. Você que está nos assistindo, alguém vai saber do teu milagre. Porque mesmo que esteja longe, mas o milagre vai chegar nos ouvidos. Aqui está dizendo que este cego, ele não clama no primeiro momento, ele não pede nada no primeiro momento. Jesus entra na cidade, ele não faz nada, mas eu creio que a fé está aumentando, e nessa noite a fé está aumentando. Até o final desse culto, a tua fé vai chegar no momento, no nível apropriado para o milagre acontecer. Porque enquanto Jesus não sai da cidade, o mendigo cego Bartimeu está alimentando a sua fé. Alimente a sua fé, busque informação, se informe mais sobre Jesus, leia a Bíblia. Pastor, onde eu tenho mais informação? Indica uma leitura, indica um livro. É a Bíblia. Quer saber de Jesus? É Bíblia, palavra de Deus. O cego que começou agora a clamar foi no momento que Jesus estava saindo. Olha só: e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus que estava saindo. É ele, é aquele que entrou e que entrou com uma multidão, e agora está saindo. É ele mesmo, é ele mesmo. Então agora ele vai clamar. Porque talvez Jesus não entre mais em Jericó. É a última oportunidade. Ele entrou e agora está saindo. Pode ser que ele não volte. Realmente não deu tempo dele voltar. Dali ele já começou a sua trajetória rumo ao Calvário, a crucificação. Mas foi realmente a última chance. E ele
se agarrou a essa última chance. E eu não quero amedrontar ninguém aqui, não quero usar esse artifício, mas é verdade. Nós nunca sabemos se será a nossa última chance. Não querendo amedrontar ninguém, já amedrontando. Nós nunca sabemos se aquela oportunidade, ou se essa oportunidade será a última oportunidade. Porque isso é uma realidade. Nós não temos o domínio para dizer assim, amanhã eu estarei vivo, eu vou acordar vivo amanhã. É muita pretensão. E até nós nos policiamos, ou tentamos nos policiar para poder até confirmar algum compromisso com aquela palavrinha tão especial que a gente coloca assim, se Deus quiser. Palavra não, né? Frase, né? Se Deus quiser. Nós vamos amanhã fazer trabalho X, Y, nós vamos na escola, vamos na faculdade, vamos trabalhar, se Deus quiser. Porque na verdade nós não sabemos. E aí, esse homem, ele está aproveitando uma oportunidade. Eu queria transferir isso para você nessa noite, para você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando hoje. O cego de Jericó não deixou passar, se agarrou à oportunidade. Quando ele viu que Jesus estava saindo e poderia ser a última vez que ele iria ter essa oportunidade, ele começa a clamar. E ele não começou a clamar de qualquer maneira. Ele clamou de uma forma até bastante incomodativa. Por que eu chego a essa conclusão de que ele clamou de uma forma muito incomodativa? Porque muitas pessoas começaram a repreender para que ele se calasse. Então o clamor dele não era um clamor de uma voz bonita, uma voz já lá Cid Moreira, uma voz que não incomoda, não irrita, não. A voz dele devia ser uma voz irritante, porque muita gente se incomodou com o clamor dele. E eu tenho certeza que essa atitude de Bartimeu gerou a incomodação por conta não só da voz, que poderia ser uma voz irritante, mas eu acredito que também esse clamor, essa atitude incomodou muitas pessoas que não têm sensibilidade espiritual, que não percebem as coisas espirituais, ou não percebem as coisas espirituais. Então o clamor vai sempre incomodar quem anda na carne. Quem clama vai incomodar. Quem dá glória incomoda quem está do lado e que não tem o mesmo espírito. Porque quando está no mesmo espírito, quem dá glória do teu lado vai inspirar a pessoa para dar glória também, para dar um aleluia, ou para aplaudir, ou para se manifestar. Mas quando a pessoa não é uma pessoa sensível às coisas do Espírito, aquele glória incomoda, irrita. E sabe, eu já vi, isso não é ninguém me contou não, eu já vi que num mover de Deus, num auditório assim, seleto, com a glória de Deus se manifestando, e a igreja começou a glorificar, começou a exaltar, a glória de Deus tomou aquele ambiente, uma pessoa endemoniada. Eu vi com os meus próprios olhos, a pessoa colocou a mão no ouvido, e até então eu pensei, aquilo ali talvez seja um gesto normal, do dia a dia, mas a pessoa que colocou a mão no ouvido, naquele momento de tanto barulho de glória, já estava manifesto, já estava ali um demônio se manifestando na vida daquela mulher. Era uma mulher, e aí aquela glória tomando conta da igreja, e a igreja continuando glorificando. Aquela mulher botou a mão no ouvido e já começou a sacudir a cabeça, foi para o corredor da igreja, uma igreja comprida, uma igreja longa. Posso falar até onde era a igreja? Lá na Ilha do Governador. Eu estava no culto na Ilha do Governador, pastor Gesiel Gomes já era o pregador da noite, e ele começou a pregar a glória de Deus, encheu o santuário, e aquela mulher colocou a mão no ouvido, não aguentando o barulho de glória, porque o barulho de glória incomoda o inferno, o barulho de glória incomoda quem é carnal, o barulho de glória incomoda quem não tem sensibilidade espiritual. Uma igreja barulhenta incomoda o demônio, e aquela mulher manifestou o demônio. Ela conseguiu sair de uma forma muito rápida do lugar que ela estava. Ali eram bancos, irmãos, muito apertados, bancos apertados lá na Ilha do Governador. Não sei como está agora, já faz tempo. Ela sai do ambiente ali e ela se joga de joelho no corredor, se joga de joelho com a mão no ouvido, e de repente
repente, naquele mesmo momento, a igreja ainda glorificando, a igreja ainda exaltando, acontecendo tudo isso, aquela mulher tira a mão do ouvido, põe a mão para trás e de joelho vai caminhando até o altar da igreja. Naquela mesma circunstância, naquela mesma situação de incomodada com tanta glória, e lá na frente, no altar da igreja, aquela mulher cai e o demônio é expulso. Mesmo de longe, o pastor deu ordem: demônio, sai dela. E na mesma hora o demônio saiu e a mulher caiu desmaiada no chão. Os obreiros chegaram ali e levantaram aquela mulher já não sabendo nem como ela foi parar ali. Mas naquele momento, olha só, irmãos, naquele momento, aquele barulho de glória, porque a igreja ainda estava glorificando, ainda estava um ambiente de glória na igreja. Ela começou a ser tomada por Deus e começou a dar glória, 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 glória. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá. E o pastor depois desceu um pouquinho os degraus, colocou a mão na cabeça dela, e na mesma hora aquela mulher foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. No mesmo momento ela foi liberta, o demônio saiu, ela começou a dar glória com a mão para cima. Era uma desviada que estava cheia de demônios, mas naquele culto, com barulho de glória, ela foi liberta, e no mesmo dia ela voltou para casa cheia do Espírito Santo. O demônio saiu, porque aonde Jesus está, o mal tem que sair. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos falaram para ele: cala a boca, rapaz, tua voz é irritante. Cala a boca, rapaz, para de ficar clamando, para de ficar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais repreendiam, mais ele clamava. Ele clamava cada vez mais. Porque não conseguem parar, não vão conseguir nos calar, não vão conseguir tapar a nossa boca, porque nós, enquanto não tivermos fôlego, nós vamos clamar e vamos glorificar e vamos dar glória e vamos dar aleluia e vamos falar em mistério. Não podem calar a voz de um adorador. E não conseguiram, porque ele clamava cada vez mais. E isso com certeza chama atenção. Hoje nós estávamos conversando, né? A gente ficou um bom tempo conversando. Não sei se o Edson está aí, porque ele estava muito cansado. E talvez ele nem tenha conseguido. Virou a noite. Está ali. O Edson e a Viviane. E aí nós estávamos falando de experiências, e eu estava falando, e aí eles comentaram algo que me chamou a atenção, porque quando você vem para a igreja, eu não tinha reparado nisso, talvez algumas pessoas já até repararam, mas eu confesso que eu nunca reparei nisso, e me chamou a atenção, porque a gente conversando, eu percebi que quando nós vemos para a igreja, quando a gente vem para o culto, e no momento do culto, da adoração, e até o final, até o amém final, o culto está dividido em duas partes. Repare bem que a primeira parte do culto, nós é que damos para Deus. É a oração que se faz no início, é o louvor, é a gente ofertando para Deus o louvor. É a hora do ofertório, é você entregando para Deus as suas primícias, da sua renda. É a primeira parte. Eu confesso, tantos anos na igreja, nunca reparei isso. Talvez alguns já repararam, alguém mais inteligente que eu. Mas eu nunca reparei. A primeira parte do culto é a gente oferecendo para Deus. Aí vem o ofertório e vem os anúncios. O anúncio é o intervalo, é o momento do vestiário. Porque vem o segundo tempo. Aí o segundo tempo é o quê? Palavra. Aí agora é o contrário. Agora não é você oferecendo para Deus, agora é Deus oferecendo para você. Agora é Deus liberando palavra para você. Agora é Deus liberando milagre para você. E no final, no apelo, é Deus liberando salvação, Deus liberando cura, Deus fazendo maravilhas.
É Deus fechando essa reciprocidade entre nós e Deus. É você entregando para Deus e Deus entregando para você. Aí algo a gente estava comentando, nos chamou a atenção, porque às vezes nós não entregamos para Deus o que deveríamos entregar naquela parte que é nossa. Naquela primeira parte que é nossa, nós não entregamos para Deus o que deveríamos entregar. E depois no final a gente quer receber o milagre. A gente quer que Deus entregue o tudo que Ele tem para nós. Mas quando a gente tem que entregar o nosso tudo, a gente não entrega. Porque é a primeira parte do culto. O culto é essa reciprocidade que vem primeiro da gente para Deus e depois de Deus para a gente. Aleluia! Isso me chamou a atenção, por quê? Porque tem tudo a ver com essa palavra. Porque primeiro Bartimeu teve que louvar, clamar, gritar. Ele entregou para Deus. E falaram para ele: cala a boca, para de dar glória, para de glorificar, para de ficar dizendo que ele é filho de Davi. Ele não é Messias coisa nenhuma, ele não é o Messias que vocês estão esperando. Para de clamar. Não, eu vou continuar clamando, eu vou continuar cada vez mais. Ele ofereceu para Deus, chamou tanta atenção de Deus, que naquele momento Jesus parou. Porque Jesus vai parar para atender aquele que está clamando, aquele que está aproveitando esse momento. Por isso que eu fico às vezes abismado com pessoas que não aproveitam aquele momento de louvor, de adoração, e às vezes desprezam o momento que Deus está liberando a palavra, e que é a hora de ficar compenetrado, vai para o banheiro, vai para o bebedouro, vai conversar não sei aonde, vai para a rua, então é hora de estar todo mundo concentrado, porque você ofertou para Deus, você endereçou a Deus o teu louvor, endereçou a Deus a tua oferta. Agora chegou a hora de Deus endereçar para você palavra, milagre, cura, saúde, libertação, liberar para você porta aberta, liberar para você provisão. Porque é como se Deus falasse assim: ó, primeiro você me entregou o seu tudo, agora chegou a minha vez de liberar para você o tudo que eu tenho para a sua vida. Esse é um segundo momento do culto. E aqui, irmãos, chegou essa hora. Bartimeu está clamando, ele está dando para Deus o que ele pode. Ele é cego, ele vai gritar, ele vai usar o instrumento que ele tem, ele vai clamar. E aí Jesus para atendê-lo, porque agora chegou a vez de Deus agir. E essa é a hora que Deus está agindo na sua vida. É nessa hora que Deus começa a liberar cura, que libera aí o alívio de uma dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, dor no ombro, não sei. Você pode ter chegado aqui com alguma dor, pode procurar essa dor que ela já desapareceu, porque Jesus está aqui para te libertar de toda a dor. E o cego de Jericó entregou para Deus o que ele podia. Jesus, parando, disse: chama, manda chamá-lo. E alguém foi lá. Note que não foi Jesus, foi alguém que foi. Jesus só falou: vá lá chamar esse cego. Chama lá esse que está gritando, que talvez Jesus nem sabia que era cego ali no momento. Ele está ouvindo alguém, está no meio de uma multidão, ele está ouvindo uma voz lá de trás da multidão que está seguindo ele. E ele vai lá, chama esse camarada, que ele me chamou a atenção, porque ele entregou louvor, ele entregou adoração, ele entregou glória, ele entregou o aleluia. E ainda que mandasse ele se calar, ele continuou clamando cada vez mais alto, ou cada vez mais. Manda chamá-lo. E aí a Bíblia vai dizer que quem foi lá escolheu as melhores palavras. Nós não sabemos quem é que foi, quem é que Jesus mandou. Será que foi Pedro? Não, acredito que não. Pedro era mais bruto, né? mais tempestivo, né? Será que foi João? Acho que está mais com a característica de João, o discípulo do amor. Porque quem foi lá escolheu as mais belas palavras, que eu quero fechar aqui a palavra nessa noite. Quem foi lá para falar com aquele cego que ele está chamando, foi lá e escolheu essas palavras: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, aleluia. Quem foi lá escolheu as mais belas palavras que eu posso transferir para você nesta noite.
Não sei quem foi, mas eu sei que foi o Espírito Santo, através de alguém, que eu não sei quem foi, mas o Espírito Santo colocou as palavras certas. E eu quero que essas palavras, elas também possam entrar aí no seu coração, com o Espírito Santo que operou na vida daquele cego, que vem operar na sua vida também. O mesmo Espírito Santo venha trazer para você essa mesma palavra: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. O que nos chama a atenção é que ele não pensou duas vezes. E é isso que você tem que fazer. Você não tem que ficar pensando muito, porque se você ficar pensando muito, primeiro, você não vai se levantar coisa nenhuma, e segundo, você não vai atender o chamado dele, porque você ficou pensando demais. Porque você ficou pensando: não, mas aí eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, sabe, eu gosto de uma cervejinha final de semana, então eu não vou lá não. Jesus está me chamando, o Espírito Santo está falando aqui no meu coração que Jesus está me chamando, mas eu não vou não, porque, sabe, eu tenho uns amigos que a gente gosta de balada, a gente gosta de umas coisas assim que eu sei que não combina com crente, não combina com igreja, sabe? Não fica pensando muito não. O cego Bartimeu não pensou duas vezes. Quando alguém falou para ele assim: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama, ele logo se levantou. E a Bíblia vai dizer assim, ó, lançando de si a sua capa. Eita glória! Ele jogou a capa fora. Repita comigo assim, ó: Bartimeu jogou a capa fora. Aleluia. O que significa isso? A capa era a peça do vestuário de alguém que morava na rua. Aquela capa se usava para ficar na rua e dormir numa noite de frio, porque na Palestina tem noites de frio, e de dia a capa também protege do calor causticante do deserto. Naquela região também tem um calor terrível na parte do dia, e de noite a temperatura cai violentamente. A capa é peça fundamental para quem mora na rua, para quem é mendigo, para quem é morador de rua. A capa não pode faltar não, tem que ter. Quando você vê nesse texto aqui, ó, que ele lançou de si a sua capa, que ele se desfez da capa, eu não preciso mais disso, eu vou jogar fora essa capa. O que ele estava dizendo com esse gesto? O que isso significa? Significa que ele entendeu que se Jesus me chamou, nunca mais eu vou precisar dessa capa. Nunca mais eu vou precisar dormir na rua. Nunca mais eu vou precisar da generosidade das pessoas para me dar esmola. Nunca mais eu terei que mendigar. Nunca mais eu terei que dormir na rua. Ele entendeu que o chamado de Jesus era para mudar a sua história. Então eu não preciso mais dessa capa. É isso que Jesus tem feito na vida de tantas pessoas aqui, onde a gente entende que eu não preciso mais de drogas, eu não preciso mais de bebida, eu não preciso mais de cigarro, eu não preciso mais dessas coisas que as pessoas pensam que precisam, mas não precisam. Ele tinha necessidade daquela capa, mas ele falou assim: Jesus me chamou, eu não preciso mais dessa capa. Eu me desfaço dessa capa agora, porque nunca mais eu voltarei para essa vida. Nunca mais eu voltarei para essa vida que eu levava antes. E eu não preciso mais dessa capa, porque agora a minha vida vai tomar um novo rumo, porque Jesus me chamou. Ele me chama, e porque Ele me chama, eu não vou mais viver essa vida fracassada, essa vida derrotada, essa vida de rua, essa vida de bagunça, de balada, de vícios. Chega! Jesus está me chamando.
Jesus está me chamando. E foi ter com Jesus. Depois de desfazer da capa, foi ter com Jesus. E diante de Jesus, ele recebeu a pergunta: que queres que eu te faça? Porque você me ofereceu o seu clamor, e agora eu quero oferecer a sua cura. O que você quer que eu lhe faça? Você me ofereceu o seu clamor, e eu agora te ofereço a cura. Porque é isso. Você oferece o seu clamor, e o Senhor te oferece a cura. Você oferece o seu clamor, e Ele te oferece a salvação. E aí o cego Bartimeu foi e falou: que eu tenha vista. E a Bíblia diz que Jesus liberou para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, imediatamente viu ou enxergou. E ele não ficou ali, não ficou em Jericó. Diz a Bíblia que ele seguiu Jesus pelo caminho. Não vou ficar em Jericó, não vou permanecer nessa cidade, porque o velho Bartimeu morreu e ressuscitou uma nova criatura. E agora eu vou seguir Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, é isso que acontece. A capa do vício, das drogas, a capa que representa a vida antiga, a vida velha, vai sair da tua vida. E você agora vai ter Jesus. Você vai seguir Jesus, vai acompanhar Jesus. Então, fique de pé agora. Levante-se agora. O tema da mensagem de hoje é: tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. Tem bom ânimo, porque se houve cura, vai ter cura na tua vida também. Se Jesus já curou alguém, vai curar você também. Se Jesus já salvou alguém, libertou alguém, vai te libertar também. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar. Levanta-te, tem bom ânimo, que Ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E se você entende o chamado, se você já identificou o chamado, vem. Vem. Porque o que Jesus já começou a fazer na sua vida, com certeza Ele vai completar. Ele não vai fazer nada pela metade, mas Ele vai fazer aquilo que é por inteiro. Agora eu quero te dizer: entrega o teu clamor por inteiro. Vem aqui para clamar aqui na frente. Vem aqui para entregar o problema por inteiro. Porque o Senhor, Ele vai operar por inteiro. Ele não vai fazer nada pela metade. Eu te convido para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não faço ideia do que você está passando. Não faço ideia do que seria o mais urgente que você precisaria aí de um milagre. Mas eu sei que o meu Jesus, o nosso Jesus, tem poder para realizar esse milagre. O mesmo Espírito continua falando com você assim, ó: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aí é um momento de você vir e falar: Senhor, que eu tenha vista, que eu passe a enxergar, que eu passe a ver. Isso, vem. Porque nós queremos orar por você. É um momento muito, mas muito especial. Bartimeu não perdeu essa oportunidade. Ele pensou assim: eu não vou deixar Jesus ir embora sem clamar por Ele, gritar por Ele. Não importa a quem eu vou incomodar,
não importa, eu vou continuar clamando por ele, eu vou continuar pedindo a ele, eu vou continuar dizendo que eu preciso de um milagre. Então vem, eu te convido, porque sabia que só você sabe o nível de urgência para Deus operar na sua vida? Que qualquer pessoa que está de fora não tem a mesma noção, a mesma dimensão do nível do problema que você está vivendo. E eu sei que às vezes isso até nos incomoda, porque na verdade a gente quer que todo mundo sofra com a gente. Quando nós estamos sofrendo, às vezes nós queremos que todo mundo sofra conosco, chore conosco, porque nós não temos um entendimento. Então vem aqui para clamar, vem aqui para falar, porque o nível de urgência só você sabe. Aliás, você e Deus, né? É você e Deus que sabe. É só você e Deus. Então vem aqui na frente, porque é um momento que você não pode perder. O Espírito Santo fala contigo assim, ó: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E quem sabe Ele está te chamando hoje para dar um ponto final em toda essa situação complicada, toda essa situação que está te entristecendo, que está te machucando. Então vem, glória a Deus, aleluia. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por Pode vir. aqui, então guardarei comigo Os nossos intercessores vão orar por você. em meu coração. Aleluia. Me deixarás morrer sem Isso, ainda tem lugar, pode vir. podes mudar. Quando eu Encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. No caminho do milagre eu estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo pode mudar. Quando eu encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. eu não te deixarei, Não te deixarei sem meu milagre ver. clamarei Até tua atenção chamar, se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Nós vamos clamar por você agora, vamos orar, aleluia. Só os instrumentos nesse momento. Senhor, nós oramos por cada vida que está aqui, e eu creio, Pai, que toda a palavra que o Senhor liberou para nós nessa noite, uma palavra para despertar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que nos transporta para um caminho de milagres, para que as coisas que não estavam acontecendo, as coisas não estavam rompendo, as coisas estavam travadas, mas a partir do momento que nós usamos a nossa fé, algo maravilhoso acontece, algo miraculoso acontece. Então nessa noite, Pai, cada vida que está aqui no altar está crendo que o Senhor pode liberar um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre de provisão. Quem sabe hoje tem famílias aqui precisando de uma restauração no lar. Quem sabe aqui tem pessoas gritando, pedindo socorro, porque não tem mais esperança, as coisas estão complicadas e não há mais saída. Mas hoje o Senhor se apresenta como um refúgio, como uma fortaleza, como um socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Senhor, nesta noite pode ser aquela noite que a última lágrima vai rolar, porque a alegria virá ao amanhecer. Ah, Senhor, que se é para chorar, nós vamos chorar aos pés do Senhor.
porque sabemos que no clamor, no choro, no pranto, o Senhor vai recolher, o Senhor vai receber, e na hora certa o Senhor vai liberar o milagre, vai liberar a resposta, vai liberar a saída para cada um aqui. Oh, aleluia, Senhor, nessa noite de domingo, que seja uma noite marcante na vida de cada um, como nós temos falado, antes de Cristo, depois de Cristo, que hoje seja essa marca registrada na vida de alguém aqui, ou de algumas pessoas aqui, que hoje definiu que a vida, a história dessa pessoa era uma história antes de Cristo, e depois de Cristo vai ser outra história totalmente diferente. Então escreve uma nova história, Senhor. Traz para cada vida aqui uma nova história a partir de hoje, como o Senhor fez na vida de Bartimeu, como o Senhor também fez na vida de tantas outras pessoas aqui na igreja, e que eu creio que hoje tem mais pessoas para serem alcançadas com essa mudança de história, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se alguém está aqui entre nós voltando para Jesus ou aceitando Jesus, você vai conversar com um dos nossos conselheiros, que vão te orientar, que vão te ajudar, pessoas que vão te dar todo o apoio necessário para você continuar, para você seguir Jesus pelo caminho. Nós temos uma salinha aqui preparada para você, que eu já queria te liberar para seguir para essa salinha, junto com os nossos conselheiros. Se você está hoje falando assim, eu quero ter um compromisso maior com Jesus hoje. Hoje eu assumo que o Espírito Santo me tocou profundamente, eu quero assumir um compromisso maior com Jesus. Eu sei que Ele é talvez a minha última saída. Para alguns aqui, Jesus será a única saída, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, para muita gente, Ele vai ser o único caminho. Nessa noite nós vamos louvar a Deus, né? Glorificar o Senhor por cada vida que hoje tomou uma decisão, que veio aqui à frente. Louvamos a Deus pelo mover do Espírito Santo. Eu sei que nessa noite tem gente aqui que foi curada por Deus. Se você entrou aqui sentindo alguma dor, pode procurar essa dor aí agora, porque o Senhor tem falado que no meio da intercessão, no meio da glorificação, no meio dessa atmosfera espiritual, muitas pessoas iam entrar aqui sentindo dores e iriam voltar para casa sem nenhuma dor. É por isso que eu te desafio aí a procurar a dor, procure a dor, faça um movimento que você não podia fazer. Talvez você dormiu, acordou com um torcicolo hoje, e aí procure aí, pode virar o pescoço para um lado, para o outro, que o torcicolo já desapareceu. Eu estou falando de coisas simples, fora aquelas mais graves, mais complicadas, dores internas. Eu tenho certeza que Jesus operou agora no seu organismo, e aquele sintoma de dor vai desaparecer totalmente agora. Aleluia, porque Jesus está na casa. Onde Jesus está, o mal tem que sair, e o milagre de Deus já entra na sua vida. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite tão abençoada. Vamos louvar a Deus para encerrar essa noite especial, essa noite de glória, essa noite de palavra, né? Que você tenha uma semana abençoadíssima. Logo depois eu vou pedir a nossa irmã Marluce para fazer oração. Missionária Marluce, que é uma líder de célula, né, que tem feito um trabalho excepcional. A nossa missionária Marluce vai fazer oração, e logo na sequência eu vou ministrar a bênção apostólica. Então,